E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi designado relator de um pedido que pede a restauração do direito de comunicação de Jair Bolsonaro com o mundo exterior, incluindo a gestão de suas redes sociais. O habeas corpus foi protocolado por um homem que não representa o ex-presidente, mas a lei permite que qualquer pessoa faça o pedido em nome de outra. Toffoli assumiu o caso por prevenção, já que é relator de outros habeas corpus ligados ao mesmo processo que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Com a distribuição, o caso passa a ser julgado pela segunda turma do Supremo, formada também por Gilmar Mendes, Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Marcília, bem importante, né? Curioso esse pedido de habeas corpus. É um cidadão comum, não é advogado, não representa Jair Bolsonaro, mas pediu para que Bolsonaro possa falar novamente, né? A gente lembra sempre das inúmeras entrevistas que Lula concedeu na cadeia e Bolsonaro está calado há mais de 100 dias, né? Exato. Muito ousado, né? Uma pessoa pedir para alguém falar, né? Talvez seja perseguido igualmente aí ao Paulo Faria, né? Não se pode pedir algo assim, né? É algo que foge ao estado de normalidade que o Gilmar defende. É anormal. E o Toffoli, vamos nos lembrar, né, até para não termos muita expectativa, o Toffoli, quando houve o debate sobre as redes sociais, ele, inclusive de óculos escuros, ele protagonizou, até esteticamente, né, momentos de terror. E chegou a dizer que a liberdade de expressão ampla podia levar o marido a bater na mulher, porque ele considerava o marido bater na mulher dentro do espectro de pedidos da liberdade de expressão. Então é essa pessoa que vai... Marcília, desculpe a parte, vai ser nomeado intérprete oficial do Toffoli, porque ele compreende o que o Toffoli fala. Parabéns. Compreendo parcialmente. É difícil. Eu me esforço e na parte que eu compreendo é isso. Imagina o que eu não compreendo. Se isso é o que eu compreendo, imagina o resto. Então não há que se ter muita expectativa. Mas isso mostra a mobilização das pessoas, o interesse das pessoas de voltarem a ouvir o Bolsonaro. É não só apenas uma violação à liberdade de expressão, que é um princípio, mais do que um direito, é um princípio da democracia, né? E ela não haver, isso já mostra que tipo de democracia a gente tem, como também é um direito dele no sentido de que agora, com a prisão efetivada, com o cumprimento definitivo da pena, qual é o problema, né? O processo já acabou, eles estavam justificando que haveria um risco de tumulto se ele falasse ou usasse redes ou desse entrevistas, de que seria um problema porque isso poderia gerar algum constrangimento para o julgamento do processo. Mas o nosso certificador geral da nação de trânsito e julgado já acabou com o processo de todo mundo. Então qual é o problema agora do Bolsonaro dar entrevistas ou usar as suas redes? O Lula, como bem lembrado aqui, foi figurinha carimbada. Mais de 30 entrevistas. 30 entrevistas enquanto esteve preso, usou e abusou da mídia. Inclusive o próprio STF, quando ele foi impedido de dar entrevistas por juízes de outras instâncias, o STF considerou que seria censura à liberdade de imprensa e de expressão, porque quando alguém deixa de falar a pessoa que está sendo entrevistada, mas os veículos que querem entrevistar também. O interesse público de todos, portanto, está envolvido num pedido desse. E o Lula, assim, foi entendido que seria censura à liberdade de imprensa. E agora o Bolsonaro não. Para a gente ver como tudo é tratado politicamente. A gente espera que o Toffoli não indique o Moraes como ministro relator aí também dessa, né, consta. Pelo menos dessa foi o ministro Dias Toffoli que cai na segunda turma do Supremo, né, para analisar esse pedido de habeas corpus. Mas o ministro Dias Toffoli podia muito bem estar na primeira turma, estaria muito à vontade, então não temos grandes expectativas. A punição que está sendo imposta a Bolsonaro, além, claro, dessa tentativa evidente de assassinato à luz do dia, né? Aliás, o outro filho, Jair Renan, também se manifestou nesse sentido nas redes sociais, é um crime é uma punição de ostracismo, eram os crimes punidos na Grécia Antiga, né? O sujeito ficava 10 anos afastado da polis. O Bolsonaro não pode se comunicar, assim como o Felipe Martins. Até hoje não pode dar entrevista. Por que será, né? Porque o Alexandre de Moraes percebeu
que são pessoas articuladas, inocentes, perseguidas, que se tiverem um microfone na mão, vão poder explicar por A mais B, de maneira didática, o que está acontecendo com eles e denunciar o arbítrio praticado pelo sistema. Isso é intolerável numa missão que o Alexandre de Moraes se vê imbuído de influenciar as eleições de 2026, tirando não só Bolsonaro, como seu entorno e o bolsonarismo da jogada política, né? Então, é óbvio que ele não vai poder falar. O Toffoli vai negar esse pedido aí, porque não querem Bolsonaro vivo politicamente, quiçá literalmente. Mas essa é uma estratégia jurídica, Marcília, porque a defesa já deve ter pedido isso algumas vezes ao ministro relator. Agora, vindo de uma outra pessoa, aí por prevenção, acabou caindo com o ministro Dias Toffoli. Exatamente. Né? Exatamente. Você faz um pedido desse aleatório, vamos dizer assim, sem estar baseado no processo, então ele é distribuído também aleatoriamente. Agora, nada impede mesmo que o Toffoli pegue esse pedido e fale, bom, por prevenção vou remeter aqui para o Moraes, porque todos os demais pedidos estão com o Moraes, entregue. É bem possível, aliás, que isso ocorra, porque o Toffoli tem mesmo uma clara dificuldade jurídica de analisar processos referentes a qualquer coisa, mas especialmente em relação à liberdade de expressão. Então, até por uma deficiência técnica, talvez ele remeta para o Moraes. Moraes é a quinta instância. Até ele é a instância revisora do Toffoli. Do Toffoli. Olha, quem pediu entrevista para o Lula conseguiu. Entrevista com o Lula. Ele recebeu entrevistas, por exemplo, ele deu para a Carta Capital. Tem 8 mil assinantes, sei lá. A versão digital. Nem isso. Vive do governo. Agora, a Oeste já encaminhou pedido de entrevista com o Bolsonaro. Por que não? O Lula recebeu quem quis, todos os pedidos foram atendidos e mais. A Janja, que não tinha nenhum vínculo formal com ele, era só namorada de preso, ela se incluiu entre os integrantes da família do Lula e teve o direito de aparecer por lá e fazer o que quis durante todos os dias. Todos os dias. Ela compareceu diariamente à cela, que nem cela era, do Lula, por se apresentar como integrante da família. Ela não tinha nem casado com ele. Agora o Bolsonaro, espero que o autorize a dar entrevistas, né? Por paridade. Ele tem de se aplicar ao Bolsonaro os mesmos critérios que valeram para o Lula. Pronto, simples assim.